Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria, meus amados. Eu quero partilhar e orar com você em cima deste santo evangelho. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo do 46 ao 52. Eu creio que esta palavra vai falar muito com você, porque tem falado muito comigo. Jesus começa falando neste versículo 46 deste capítulo 10 de São Marcos. Jesus estava em Jericó, a cidade mais velha do mundo, Jericó. Jesus sai de Jericó com seus discípulos e pega a estrada, o caminho para outra região. Jesus vê logo à frente dele, na hora que ele pega o caminho, uma multidão de gente na frente. Gente que estava do lado da pista e do outro lado, dos dois lados, tinham ali uma multidão de pessoas. Tinha muitas pessoas ali na frente. Jesus vai passando no meio daquelas pessoas. E ali tinha um cego no meio daquelas pessoas. O cego Bartimeu, no versículo 47 deste capítulo 10 de São Marcos. O cego Bartimeu reconhece Jesus. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Ele começa a gritar continuamente, mas as pessoas que estavam perto dele começam a comprimir ele, começam a querer tapar a boca dele para ele não falar com Jesus. Mas ele grita mais alto ainda, diz no versículo 48 deste capítulo 10 de São Marcos. Ele começa a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus ouve aquele cego e pede para as pessoas que estavam perto de Jesus, pede para as pessoas que estavam perto de Jesus ir até o cego e trazer ele até Jesus. Vai os discípulos, vai as pessoas que estavam perto. Ele estava caído, prostrado na beira do caminho. No versículo 50, diz que as pessoas vai até o cego e diz: levanta, o mestre te chama, Jesus te chama. Os discípulos diz com as pessoas que estavam ali buscando o cego. E diz às pessoas para o cego: joga a capa fora. Ele estava com a capa, levanta e joga a capa fora. Naquela hora, o cego levantou, jogou a capa fora e foi para junto de Jesus, sendo levado pelos discípulos e pelas pessoas que estavam ali junto com os discípulos. Chegou, diz no versículo 51 deste capítulo 10 de São Marcos, Jesus faz uma pergunta: o que tu queres? Para o cego Bartimeu. O cego diz, muito bem, ele sabia quem era Jesus. Ele diz: mestre, mestre, como os discípulos falavam, chamavam Jesus. Ele diz: mestre, eu quero ver. Ele reconheceu Jesus, ele viu que Jesus era Deus, chamou Jesus de mestre, como os discípulos chamavam. Ele diz: mestre, eu quero ver, eu quero enxergar. Jesus diz no versículo 52, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Meus amados, fica aqui para mim e para você, fica para nós aqui uma reflexão. Aonde eu me coloco no meio desta multidão? Eu sou o cego Bartimeu, ou eu sou estas pessoas que estavam ali
que estava do lado da pista, lado direito, estava do lado esquerdo da pista. A pista estava tomada de gente. Ali tinha uma multidão de pessoas. Eu sou o cego Bartimeu ou eu sou uma destas pessoas? Aonde eu me coloco ali no meio daquelas pessoas? Eu me coloco sendo cego ou me coloco como aquelas pessoas que estão ali na beira do caminho, que não reconheceram Jesus? Aonde eu me coloco? Ou eu me coloco ali no lugar dos discípulos? Porque até os próprios discípulos diz para Jesus, para falar para aquele homem Bartimeu calar. Até os discípulos diz para Jesus, eu me coloco aonde ali? Eu me coloco como os discípulos? Eu me coloco como a multidão que está ali? Ou eu me coloco como cego Bartimeu? Aonde eu me coloco? Porque ali, no meio daquela multidão, só tinha um que enxergava. Era só o cego de verdade. O cego Bartimeu, ele era cego. Ele não enxergava das suas duas vistas, mas o coração dele enxergou, viu Jesus, viu Deus que estava perto dele. E aqueles outros que tinham os seus olhos perfeito, não conseguiu ver Jesus, não conseguiu ver Deus. E os discípulos foi empecilho para aquele cego receber a graça. Eles dizem para Jesus, Jesus, manda eles, ou seja, manda ele, calar a boca. Mas Jesus foi lá no habitar daquele cego, foi lá na beira do caminho, onde ele estava prostrado, caído, jogado, deitado, diz este santo evangelho, e foi lá e pegou na mão dele, sem nenhuma discriminação. Jesus foi lá, pegou na mão dele. Jesus não julgou ele pelaquilo que Jesus via, nem pelo que Jesus pensava, mas Jesus foi lá no habitar dele, pegou na mão dele e trouxe ele para junto de Jesus, trouxe ele para próximo de Jesus e curou aquele cego. Na hora que os discípulos foram buscar ele, os discípulos disse para ele no versículo 50, joga a capa fora. Talvez eu e você temos que jogar também a capa fora. Talvez a sua capa, a minha, a nossa, é a nossa falta de fé. Talvez a nossa capa é a nossa falta de esperança. Talvez a nossa capa é a nossa falta de sonhar. Talvez a nossa capa é a nossa falta de perdão. Talvez a nossa capa é a nossa falta de amor. Nós temos que jogar fora a nossa capa também, para nós ficarmos livres e irmos até Jesus. Aquele cego foi curado e nunca mais deixou Jesus. Talvez eu e você somos esta multidão que estamos na igreja, mas não estamos vendo Jesus. Talvez aquele que não está na igreja está caído na calçada, como este cego, está caído ali na beira do caminho, jogado, prostrado, que nem levantar dá conta, está fora da igreja, está lá do outro lado da rua, mas ele está vendo Jesus como este cego via Jesus. A multidão não viu Jesus, mas ele viu. Ali era o único que enxergava, porque ele enxergou Jesus com o coração. Aqueles que tinham o seu olhar perfeito não viram Jesus. Não viram Jesus, mas ele viu. E ele gritou, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Talvez eu e você, nós temos que gritar também como este cego, Bartimeu, e pedir que Jesus venha agora tirar a nossa cegueira espiritual, para que nós possamos ver Jesus na Eucaristia, ver Jesus na palavra, ver Jesus naquele mais necessitado, ver Jesus no irmão, ver Jesus no sacrário. Eu e você temos
que pedir a Jesus que venha tirar a nossa cegueira não física, mas talvez a nossa cegueira é espiritual, uma cegueira espiritual. Pai Santo, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão dos anjos e arcanjos, eu te suplico, Pai, venha, Pai, tirar a nossa cegueira, curar a nossa cegueira, como o Senhor curou a cegueira do cego Bartimeu, Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pela intercessão dos anjos e arcanjos e de Nossa Senhora. Vem tirar a nossa cegueira, para que nós possamos, Senhor, a partir de agora, ser libertos como foi este cego Bartimeu, para que nós possamos, a partir de agora, nunca mais deixar o Senhor, como Ele nunca mais deixou. Nós te suplicamos, Pai Santo, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém, Senhor.